Falando que futebol brasileiro já começou essa temporada de 2024, né? Os principais estaduais, o Gaúcho, Grêmio e Inter já jogaram, o Campeonato Carioca já teve 2 rodadas, o Campeonato Paulista começou nesse final de semana, os 4 grandes também jogaram. Vamos começar falando um pouquinho do Flamengo, que ontem jogou 2 vezes, jogou pelo Campeonato Carioca em João Pessoa, na Paraíba, empatando 1-1 contra o Nova Iguaçu, gol do Thiaguinho. É um time alternativo que o Flamengo tem usado, usou nessa segunda rodada, porque na primeira rodada, jogando em Manaus, usou o time titular, mas depois de Manaus viajou aos Estados Unidos e ontem fez um amistoso lá, pertinho de Orlando, na Flórida, e é para lá que a gente vai, para Orlando. Lívia Laranjeira tem as últimas informações, fez um boletim resumindo o dia e essa semana de Flamengo nos Estados Unidos. Tudo bem, Roger? Um grande abraço para você, para todo mundo ligado com a gente no Boleiragem. O Flamengo teve nessa segunda-feira o primeiro dia de folga nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Ontem teve amistoso diante do Philadelphia Union, vitória rubro-negra por 2-0 com gols do Pedro e do Everton Cebolinha. E o Tite aproveitou essa partida para fazer testes na equipe. Ele usou 2 times completamente diferentes na primeira e na segunda etapa. Logo no intervalo já mudou os 10 jogadores de linha de uma vez. E aí no primeiro tempo já saíram os 2 gols, né? Os gols do Pedro e do Cebolinha. Na segunda etapa entraram Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e De La Cruz. O meia uruguaio fez a estreia dele com a camisa rubro-negra, formando um meio-campo ali com 4 homens. Um meio-campo com Pulgar, Vitor Hugo, ele, De La Cruz e Arrascaeta. E aí Gabigol e Bruno Henrique, os homens do ataque. Então, como eu disse, nessa segunda-feira o time teve folga e aí aproveitaram para curtir os parques aqui de Orlando, para fazer umas compras. Vocês sabem muito bem como são esses dias de folga em excursões com o time. Algumas famílias vieram junto, então eles aproveitaram esse momento para curtir, para passear com as mulheres, com os filhos que estão aqui em Orlando. E aí amanhã já voltam a treinar em 2 períodos. Treinam de manhã, treinam à tarde. A gente deve poder acompanhar ali os primeiros 15, 20 minutos do treinamento da manhã. E claro, qualquer novidade a gente atualiza, traz as informações aqui ao longo da programação do Sport TV. Combinado? Eu volto com vocês, bom programa, até mais. Ô, folguinha boa pra rapaziada do Flamengo, né? Eles ganham pouco, estão ali em Orlando, muita oferta, né, de coisas legais para comprar, trazer de presente, esposas, né? É melhor para as esposas do que para os próprios jogadores. E tem muita família dos jogadores lá, né, Fábio? E é legal, né, você sair do seu país e ir para um país como os Estados Unidos, que tem essa questão, levar a família, você poder treinar perto dos seus filhos, da sua esposa e ter esses momentos de folga também. Obviamente o Flamengo está lá para treinar, para fazer um trabalho importante de pré-temporada, mas tendo esse descanso. O Fábio é bom de conversar, porque ele acabou de parar, mas ele é de uma geração da nossa, né? Então ele passou por um processo que a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né, cara? Então, hoje pegou os dois. Ele pegou essa parte que nós pegamos também, só que ele pegou essa modernidade, lógico, muito mais tempo que a gente, né? E o ano passado, principalmente no Corinthians, a gente tinha uma diferença muito grande de idade. Então tinha o pessoal da velha guarda, que era seus 34, 35 para cima, e os meninos de 22 para baixo. Era uma diferença muito grande de idade. Então a gente interagia bastante com eles, porque a gente gosta de conversar, brincar, mas foi o que você falou, tem toda essa resenha daquela geração antiga nossa, que era de ficar no jantar, conversando, brincando, e essa nova geração que você tem que se adaptar, que é totalmente diferente daquela nossa. Fábio, falar um pouquinho de Flamengo, porque acredito que você tenha sofrido com esse elenco do Flamengo poderoso aí já 5, 6, 7 anos, né? E mais uma vez o Flamengo vai no mercado agressivo, traz um jogador importantíssimo aqui do sul-americano, titular da seleção uruguaia, traz o Vinha também, outro jogador da seleção uruguaia. É um ano em que o Flamengo também entra para ser protagonista em todas as competições, né? Como é que para esse Flamengo? Eu acho difícil parar, eu acho que eles vão chegar cada vez mais forte, realmente, o que tem mostrado nos últimos anos, e ainda mais com a comissão do Tite, né? Que a gente conhece muito bem o trabalho dele, ele sabe explorar muito bem desses jogadores. A gente tem visto agora nesse começo de temporada, já ao final da temporada passada, o Everton Cebolinha aumentando seu rendimento, o Luiz Araújo, jogadores que não tinham sido
tão aproveitados, ou tinham sido aproveitados, mas não tinham um rendimento tão satisfatório. Então, acredito que o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras são as equipes que vêm se destacando nos últimos anos, né? E esse ano só vai comprovar ainda mais que vai chegar muito forte em todas as competições. Alex, ontem o Tite, com o elenco principal nos Estados Unidos, ele fez uma mescla, ele deu uma disfarçada, vamos dizer assim. Ele começa o primeiro tempo com 4, 5 titulares absolutos ali. Vamos lembrar aqui, tentar. Ele começa com o Rossi, ele começa com o Varela, com o Davi Luiz, com o Léo Pereira e com o Carbone, que é o menino da base, 18 anos, um zagueiro que jogou de lateral esquerdo. Aí ele joga com 2 volantes, o Alan e o Gerson. Na frente dos dois, o menino Matheus Gonçalves. E aí ele joga com o Luiz Araújo aberto, o Everton Cebolinha e o Pedro de centroavante. Uma plataforma tática. No segundo tempo, ele bota outros titulares também mesclados e começa com uma linha de 4, novamente. Wesley, Fabrício Bruno, o outro zagueiro, outro menino, alguém me lembra o nome aqui no meu ponto, ou se vocês lembrarem, e o Ayrton Lucas. Aí ele bota um tripé de meias com Pulgar, De La Cruz do lado esquerdo, Vitor Hugo e o Arrascaeta aqui, a cabeça do losango, com Gabriel e Bruno Henrique. Então ele mescla os jogadores e mostra 2 plataformas diferentes de jogo, táticas. São as plataformas que ele gosta de jogar? Ele vai ter essa variação mesmo no time do Flamengo? Ou tem alguma coisa que ele pode trazer ainda mais com esse elenco? É o Cleiton, né? O zagueiro que jogou do lado esquerdo junto com o Fabrício Bruno. O que esse Tite pode trazer de variação tática para um elenco que é tão robusto e tão qualificado? Roger, o Tite ele tem várias capacidades de fazer, até dentro do simples, essas variações. Porque se você começar num 4-2-3-1, que ele pode variar para um 4-1-4-1, ele pode variar para um 4-2-4, ele pode variar para um 4-3-3, ele acaba indo. E ele tem essas opções hoje com altíssima qualidade. Esse meio campo do segundo tempo que você fala, ele pode ainda colocar um Gerson nesse tripé e manter, de repente, também o Arrascaeta. Só que os dois do lado do tripé, eles têm que ajudar um pouco mais na beirada. Ele mexeu muito, né? Ele mesclou, porque, por exemplo, eu vejo o Gerson entrando no lugar do Vitor Hugo nesse segundo tempo e, para mim, é o meio-campo titular do Flamengo hoje, né? Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. É uma das ideias, porque o Pulgar ele pode ser o primeiro que ele faz e ele se apaixonou por Pulgar fazendo o área-área ali. Todo mundo começou a falar o box do box, eu enchi o saco disso aí. Área-área. Eu também prefiro a portuguesada. Mas só que essa mescla de alguns titulares para entrar depois, os treinadores acabam fazendo, dá importância para alguns dos que estão momentaneamente em reserva, jogar com alguns titulares. E tem a questão da quantificação de carga junto com junto com as características deles, né, cara? Então ele vai mexendo. O Tite é muito habilidoso para mexer com o ser humano. O Fábio também trabalhou com ele, sabe? Ele deixou... Primeiro, ele arrumou todo aquele ambiente do Flamengo. E hoje, pontualmente, tudo que ele está pegando, ele conseguiu trazer, eu acho que o desejo de novo, aquela chama de vencer para os jogadores do Flamengo. Ganhou mais opções fantásticas. Não tem como não falar que é disparado o melhor elenco, porque ele tem 2 times que pode jogar. E dá essa condição dele jogar com meio de campo sempre com qualidade, mas ao mesmo tempo com jogadores que podem fazer essa função, fazer algumas dessas funções dentro do meio campo, e aí um potencializa o outro. Mas ele consegue convencer o jogador e fazer com que ele faça isso feliz, alegre, satisfeito, ele entrando depois ou não. E até a questão do De La Cruz, né, Fábio? Que é um jogador polivalente, que ele te dá essas opções de jogar de segundo volante, jogar com o meio um pouco mais avançado, jogar aberto pelo lado direito. Ele também facilita o trabalho do treinador, né? Ele não precisa ficar modificando muitas coisas para poder encontrar dentro de uma partida, até com os mesmos jogadores, o equilíbrio necessário que o adversário está pedindo, né? Exato, ele gosta bastante dessa mudança que o Alex falou, de começar num 4-2-3-1 e depois adiantar um volante, faz um 4-1-4-1. Eu até cuidei as escalações, porque o Tite gosta muito. Em treinamentos ele fazia muito isso de jogar por setores, mesmo o time mexido. Então, lateral esquerdo, por exemplo, o Léo Pereira sempre com o Ayrton Lucas, ele pensa que são esses jogadores titulares do setor esquerdo, com o Gerson. Então, esse corredor esquerdo ele bota junto com o corredor direito reserva. Mas nesses jogos, não. Ele misturou bem os 2 times para
realmente, acredito eu, para analisar, até porque se ele errar ali, ele vai acertar, porque a qualidade é muito grande do elenco. Nessa questão de 3 jogadores da frente, vamos só agora pontuar esse primeiro tempo, jogou o Everton, Luiz Araújo e o Pedro. Ontem eu entrei numa discussão com o Moreno no Troca de Passes, que ele falou que é o esquema preferido do Tite, essa questão de 2 agudos pelos lados. E eu ultimamente, analisando o Tite, principalmente na seleção brasileira, eu já acho que ele prefere um jogador agudo de um lado e um mais meia do outro lado. É que ele jogou na Copa do Mundo com Vinícius Júnior e Rafinha, que foram 2 jogadores que apareceram numa reta final e muito bem, titular de Barcelona e titular de Real Madrid. Tanto que ele até teve dificuldade de encontrar o espaço do Vinícius Júnior, porque ele jogava muito com o Coutinho por ali, ou o próprio Paquetá. O que você acha que essa preferência dele? São 2 jogadores agudos ou ele gosta de ter sempre um meia pelo lado para dar um equilíbrio maior e um trabalho de bola com mais qualidade, vamos dizer assim? Eu acho que ele evoluiu muito, principalmente na parte ofensiva. O Tite sempre foi conhecido muito pela parte defensiva, times organizados, times compactos. E na seleção, na primeira Copa do Mundo dele, que foi 2018, na Rússia, se eu não me engano, que ele acha o time com o Renato no tripé de meio campo, e ele gostava do William, do Coutinho aberto de um lado e o Neymar mais agudo na ponta. Eu ainda acho que ele gosta desse meio campista. Eu também. Caso o antigo Everton Ribeiro, que jogava por aquele lado. Mas hoje ele tem essas opções que fazem com que ele trabalhe e outras opções, e num jogo que tem que ser um pouco mais agressivo, mas conhecendo o antigo Tite que eu trabalhei, eu acho que ele ainda prefere um jogador agudo com meio de qualidade do outro lado. Você jogou poucas vezes com 2 caras abertos, né?